Boa noite. Você vai ver agora a história de uma menina que lutou contra uma grave doença. Apaixonada pelos livros, usou cada segundo da vida para ler e para escrever. Depois que a menina partiu, os pais encontraram a herança que ela deixou. Um testemunho escrito em segredo, uma lição comovente de quem superou a dor através das letras. Entre os colegas da turma, Clarice é sinônimo de poesia. Ela costumava desenhar a gente abraçado, gritando, nós somos melhores amigas, ou todo mundo abraçado dizendo que o mundo é bonito, assim, sabe? Incrível que ela conseguia fazer bilhetinhos ridiculamente pequenos, com português perfeito. Ela pegava, sabe aquelas restos de folha quando tu arranca? Ela conseguia escrever ali, sei lá, um poema inteiro ali. Bastavam 2 centímetros de papel para ela transformar em livro, com capa, índice, páginas e tudo. Uma coleção sobre vida canina, da infância à adolescência. Dicas sérias, mas cheias de graça, sobre como as cachorrinhas podem fazer para fugir do assédio canino. E ainda estratégias para os cães escaparem da carrocinha, ou latir afinado. Em 98, ela aparece nesta reportagem sobre o Dia do Livro Infantil. Tinha 8 anos e tanta criatividade que fez um gibi todo sozinha. Era sobre Lucas, um menino pra lá de travesso. É mais ou menos aqui nessa parte ele começa a quebrar tudo. Primeiro foi carrinho, depois cremes da mãe do amigo, depois o videogame, depois a televisão aqui. E daí ele foge do amigo porque tá louco de vergonha, não quer mais aparecer na cara do amigo. Eu li bastante revistas. No começo eu não sabia como fazer. Daí fui pensando o que seria bom. Tive que bolar. Os pais contam que se acostumaram a ver Clarice com um lápis na mão desde que ela era bebê de colo. Ela já nasceu envolvida com as histórias dela, sempre desde pequenininha pedindo que nós contássemos histórias a ela, que nós lêssemos histórias. Tinha tanta urgência em ler que se alfabetizou sozinha aos 4 anos. A maior exigência dela quando nós íamos numa livraria, num shopping, é comprar bastante livros, uma sacola de livros. Isso aí ajudou muito a Claricinha a desenvolver aquele talento que ela trouxe de berço. E era uma leitora sofisticada. Na estante do quarto, obras de filosofia, física, clássicos da literatura, como Os Miseráveis, de Victor Hugo, Ernest Hemingway e muitos autores brasileiros. Na gaveta ao lado, pilhas e mais pilhas de revistinhas da Turma da Mônica. Quando não estava lendo, estava escrevendo. Mesmo nos últimos meses, assim, já sentada incômoda na cadeirinha, mas jamais deixou de escrever as redações e de me entregar. Já no final, sem passar limpo, porque cansava muito, exigia muito esforço físico, me entregava no rascunho, que era a mesma coisa, porque a letra era perfeita, a estrutura do texto, a distribuição em parágrafos, né? Introdução, desenvolvimento, a conclusão. Deixou saudade, muita saudade. Clarice lutou muito contra a doença que tinha no coração, até que não resistiu mais. Tinha 13 anos. Mas antes de partir, deixou uma surpresa. O que os pais não sabiam é que Clarice tinha produzido muito mais. Em meio aos objetos dela, eles encontraram cadernos, bloquinhos, cheios de poemas, contos, textos que ela fez um pouco antes de morrer. Entre os escritos, até uma novela, que ela chamou de O Tempo de Cada Um. São 96 páginas de uma história muito parecida com a dela. Mônica, a personagem principal, também tem uma doença no coração e não pode brincar e correr como outras crianças. Até que encontra Felipe, um menino que veio do interior e passa a ser o melhor companheiro. Mas para que ele não sofra ao saber que Mônica foi embora, ela deixa uma mensagem. Eu estou bem, não se preocupe. Não se deixe abater. Você não teve culpa. Não desista. Siga em frente. A vida continua. Foi mais uma etapa da minha vida que passou. E que você, Felipe, também vai passar um dia. Todos passam, cada um a seu tempo. Eu fiquei espantada, eu fiquei surpresa. Eu não acreditava que ela conseguiu escrever sozinha O Tempo de Cada Um.
Nesse caso, não se trata só de amor de mãe. O escritor Luiz Antônio de Assis Brasil também ficou impressionado com a qualidade do texto de Clarice. Muitos jovens nessa faixa de idade escrevem, realmente, muitíssimos, né? Mas escrever com a qualidade de texto, com a coerência do texto, com o sentido da narração que eu percebi no livro, realmente isso é muito raro. E é muito importante também no plano humano, porque mostra, de certo modo, uma aceitação da doença, e de encarar a doença como algo que não pode ser superado, mas que deve ser entendido, e a vida deve ser usufruída durante todo o tempo, que é o tempo de cada um. Os escritos vão se transformar em 3 obras que devem ser lançadas no início de setembro: O Tempo de Cada Um, o livro de contos e o caderno de poesias. Um texto leve, otimista e muito terno, como era Clarice. Sem inspiração estou agora. Tento atiçar a imaginação, mas ela demora. Não consigo pensar em algo que faça rimas. É como querer acertar o alvo com a flecha apontada para cima.